Dá para todos os seus amigos, para os parentes, para todo mundo. Tem. Eu guardo até os números da competição. Eu tenho uma pastinha lá que eu guardo o número da competição, inscrição. Daquela época você ainda tem, professor? Tenho daquela época quando eu competia guardado lá, de recordação. E tem uma foto minha, muito engraçado no jornal, porque saiu a foto do Paulo Lima, certo, né, que foi o campeão do estreante, e embaixo o meu nome. Deram o nome do Paulo Lima para você? Tá Braulio França embaixo e ele na foto. Eu falei, que é isso? Puta erro de edição. Erro de edição, eu tenho isso guardado também. Você acompanhou toda essa evolução aí, né, professor? E quando você começou a ver as redes sociais, aí eu vou te defender. Você comprou uma briga. Inclusive, comprou uma briga por minha causa na época. Ah, sim. Por minha causa, por causa do Toguro. Na época que o Bambam estava inserido mais na musculação com o Bambam. Por minha causa, você não arrumou uma briga feia. Porque, na verdade, é o seguinte... Eu vinha da geração de atletas competidores. Então, eu comecei a ter problemas com o old school quando eu resolvi me tornar youtuber. Porque antes eu estava dentro do lado do old school ali. Quando eu falo old school, professor... Eu estou falando das pessoas que ainda não se atualizaram para os novos tempos e que preferem criticar. Porque old school todos nós somos. No momento que você é da época das revistas, competiu na época da FEPAM, viu o aparecimento da IFBB aqui. Nós presenciamos muitas coisas toda que essa estrutura. Começaram. Então pode falar o que for, nós somos do old school. Sim, legítimos old schools porque vivemos o old school. Competimos nessa fase, nessa época. Então, o que acontece é que eu vou dar um exemplo aqui que eu já falei para várias pessoas, uma coisa que me fez perceber de verdade que se eu não abrisse as portas para os youtubers, para que eles estivessem nos meus eventos, e depois para a BTV com você, e tudo que teve no começo, que foi muito bom para o esporte, que isso ajudou a contribuir com que ele crescesse, porque levou o esporte para um público que não o conhecia. Um dia eu estava na Faria Lima, já assim, já tinha abrido a porta para várias pessoas, né? O Ander também ia no meu campeonato, filmava tudo. E eu estava com meu filho novo do lado do carro e a gente saiu, fomos fazer o retorno na Faria Lima. E nessa que a gente fez o retorno, um carro passa por trás do meu, para do lado e fala, e aí? Quando eu olhei, era o Bambam. E ele me viu, passou, abriu o vidro para falar oi, né? E eu falei assim, e aí, Bambam, beleza, cara? O meu filho estava parado assim no celular. Quando eu falei, e aí, Bambam, beleza? Ele fez assim, olhou para os lados, é o Bambam? Eu falei, filho, é meu amigo. Ele quase pulou dentro do carro do Bambam, e ele era novo. Ou seja, meu filho não ia nos meus campeonatos, não ligava para a musculação, mas sabia quem era o Bambam. Aí eu falei, tá vendo? Se eu não der espaço para esses caras que estão na mídia estarem nos meus eventos, essa geração, que é a geração do meu filho, não vai saber o que é musculação competitiva. E talvez atraído por esses youtubers ou influenciadores digitais, eles vão até a musculação, se apaixonam pela musculação e amanhã os ídolos deles até mudam. Já não seria mais o Bambam. Exatamente. Seria os atletas. Exatamente, porque ele conheceu os outros. O Bambam, eu falava que o Bambam é um brincalhão. Eu conheço ele há muito tempo, um cara mediatístico. O segredo do Bambam é que ele sabe usar a mídia a favor dele. Sempre soube. Aprendeu isso desde o Big Brother. Mas as pessoas gostam dele, então chegariam até nós, como em outros casos. E na medida que os youtubers foram crescendo e o esporte crescendo junto, veio o Arnold para o Brasil, o crescimento foi fantástico e ainda é grande. Hoje os campeonatos da NPC estão mais cheios do que os meus. Nossa! E além do cheio, vamos tirar toda a parte, o público físico não representa nada perto do público digital com as lives. Exato. Pega as lives da Muscle Contest, teve live da Muscle Contest batendo 100 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Cara, são 3 estádios de futebol do Palmeiras lotados. Isso era inimaginável no passado. Então,
como a gente deu espaço para as pessoas que sabem trabalhar as mídias, os old school, legítimos, mais velhos, eles começaram a ficar com um certo ciúmes, porque eu também tive um pouco isso no passado. Poxa, eu tenho currículo, eu como atleta, sou personal trainer, às vezes o cara é formado também em nutrição, em educação física, estou no meio faz tempo, estou desde o início e não tenho a visibilidade que um menino desse aí tem. Aí o cara fica com raiva. Só que uma coisa que eu falei aqui no podcast passado, que eu conheci pessoalmente o Leandro Twin, ele estava aqui, e eu falei, Leandro, a primeira vez que eu te vi na internet, eu fiquei com raiva. A princípio, até um pouco de raiva de você. Porque eu olhei para você e falei, quem é Leandro Twin? Para nós, old school, não era ninguém. Não era atleta? Não era atleta, não era treinador, não tinha experiência no nosso meio. Mas o rapaz é inteligente, se comunica muito bem, é carismático e se posicionou nas mídias sociais. Se posicionou. Esse é o segredo. A pessoa precisa se posicionar, falar suas ideias, falar o que pensa, mostrar seu conhecimento. E isso ele faz muito bem. Então, o que eu falo sempre para os old schools, os atletas que não têm visibilidade, que não têm reconhecimento digital, é porque vocês não trabalham direito as suas mídias e não se posicionam na internet. Não é fácil fazer isso. Não é. Demanda tempo. Demanda tempo, dedicação e você patina muito no começo. Para você construir o seu carisma e o seu perfil comunicativo. Exatamente. E eu fiquei praticamente, até não de dezembro para cá, que muita coisa mudou de dezembro para cá para mim na internet. Mas nos últimos 5 anos anteriores, eu fiquei patinando na internet. E na medida que eu patinava, eu falava, não, vou falar mais, vou me posicionar mais, gravei mais. Não tem outro caminho. Mas você foi insistente, professor. Fui, não desisti. Eu acompanhei a tua trajetória dentro do digital e você realmente, você começou encarando e audiência zero. Zero assim. Baixíssima. Muito baixa. Muito baixa. Mas isso não te esmoreceu. Não. Sabe por quê? Você virou e falou assim, audiência baixa ou alta, o caminho é esse, então eu vou fazer. Sim, porque eu conhecendo o Toguro, conhecendo o Ander, conhecendo você, eu vi que leva tempo para acontecer. Não tem essa de, não, vou fazer link patrocinado e vou ganhar um monte de seguidor. Bom, então haja dinheiro, hein? Você tem uns 500 mil reais para impulsionar as suas coisas? E mesmo assim, você vai ter que impulsionar algo muito interessante de ser assistido. Porque senão a pessoa não assiste. Exatamente. Tem que ter conteúdo. Eu costumo dizer o seguinte. Para alguém se inscrever no seu canal, para alguém te dar um like. Vamos lá. Professor, quantos vídeos você assiste no YouTube de outras coisas que não seja só musculação? Às vezes você pega uma dica disso, ouve uma música, tal, tudo. Tenta lembrar quantas vezes você dá um like num vídeo. É raro. É raro. Por semana, vamos dizer, uns 7 likes. Mas você, de repente, assistiu 20 vídeos. Isso. 30 vídeos. Isso. O like... E principalmente, se eu assistir na televisão, que o controle é mais difícil de chegar no like, aí você não dá like. Professor, eu tenho uma métrica e eu estudo diariamente a plataforma do YouTube. Uma pessoa, quando ele dá um like no teu vídeo, ou até mesmo, agora não tem mais, mas na época do unlike, quando dá um dislike, certo, você tem que ter emocionado a pessoa. De alguma forma afetado ela. O like, ou ela é tua fã, ou aquele conteúdo foi diretamente impactado, ele foi diretamente impactado por aquele conteúdo, ou ele é uma pessoa que de alguma forma acha que aquilo agregou para ele. Aí ele dá um like. O cara que dá um dislike, ou ele detesta você, ou aquele conteúdo ofendeu os princípios dele. Ou seja, um like, o cara tem que ser emocionado. Se o vídeo passar direto por ele e ele assistiu e falar, tá, legal, ele não vai dar um like. Se inscrever no canal, pior ainda. Então não adianta a pessoa ficar patrocinando o link se o conteúdo não for um conteúdo de tamanha qualidade, se ele não tiver uma capacidade de oratória ou um perfil de comunicação que ele consiga atingir o público que ele quer atingir. Exato. Então isso é trabalhoso. É muito trabalhoso.
conversando com o Sardinha, uma vez eu perguntei, poxa, Sardinha, o Sardinha é um grande incentivador meu, me apoia bastante, né? Porque, deixar claro aqui, agradecer ele, porque as pessoas não veem os bastidores, né? E ele me apoia demais, me incentiva demais para que eu fale, para que eu faça isso que eu estou fazendo agora. E ele fala, no começo é difícil, para mim também era. Mas ele está há mais de 10 anos fazendo isso. Ele foi um dos primeiros, cara. Entende? Então, ele me dá as dicas. Eu achava uma coisa boba demais você mostrar o que está comendo no café da manhã. Te juro, achava isso a coisa mais boba do mundo. Você achava que todo mundo fazia o que você faz. Então, qual o sentido? Então, aí eu falei, por que você é mais um mostrando o que eu como no café da manhã? Aí o Sardinha falou, porque as pessoas vão gostar de ver o que você come. Não importa o que eu como, o que o outro come. Eles seguem você, eles querem saber de você. Aí eu comecei a postar mais essas coisas que para mim não seriam nada, né? E realmente estou descobrindo que o comportamento humano hoje, ele mudou. E se eu, como old school, não acompanhar essa evolução, eu vou ficar de fora. E ficar de fora, não só pelo fator financeiro, que é muito ruim, porque se ninguém te conhece, ninguém compra o seu serviço. E também pelo fato psicológico, né? Porque até ontem eu fazia parte do meio, estava inserido em tudo, campeonato, viagens, atletas, tudo acontecendo na minha vida, e de repente nada. E aí? Você pode entrar numa depressão, não ter mais vontade de viver, já que a gente ama tanto a musculação. Você pode até sair do meio. Exatamente. Ser esquecido. Isso, alguns old schools aconteceu isso, estão no interior de São Paulo, não querem mais saber de nada. A gente tenta trazer o cara, pelo menos para o grupo do WhatsApp, coloca o cara lá e o cara não se manifesta. Talvez até por mágoa. Mas o que a gente tem mostrado? Parem com isso. Se posicione. Tenho alguns amigos, um deles tem Instagram, está aparecendo mais, Renato Ventura, foi um grande atleta, sim, ganhou o campeonato Mr. Los Angeles, viveu a glória treinando na Gold's Gym da Meca, né? Na Califórnia, com Chris Cormier, Flex Wheeler, Kevin Levrone, todo mundo ele conheceu e treinou, ia almoçar, jantar. Olha, imagina quanta história o Renato Ventura não tem para dividir com a gente. Exatamente. Vamos trazer ele um dia aqui pro podcast, professor. Vamos. O Renato é um dos atletas do passado que me inspiravam demais, porque nós éramos da Training Club, né? E eu sou um pouquinho mais novo, então para mim ele era um ícone, então me ensinava coisas, treinamos juntos e depois ele foi embora, viveu o sonho na Califórnia. Depois do Luiz Otávio foi ele.